temos mais, são 21 dias no total, né, gente? Mas vamos lá, então. Vocês aqui me disseram que tá cheio de inseguranças e medos. Agora fica a pergunta: será que é possível eliminar de vez as inseguranças e medos? Será que é possível realmente se libertar, deixar de ser dominada por todas essas inseguranças e medos, né? Geralmente a gente tem insegurança e medo de tudo, é como aqui a Vanessa falou, né? Insegurança de tudo, é relacionamento, é trabalho, é família, é maternidade, tudo. Agora olha só, inseguranças e medos, eles são naturais para o ser humano. Por quê? Porque o medo, ele é um mecanismo de proteção, né? Então, ele é um mecanismo que nos ajuda a sobreviver, certo? Então, a gente, num nível de medo, é bom que a gente tenha. Afinal, se a gente encontra um animal selvagem, se a gente encontra uma cobra, um leão, se a gente vê fogo, se a gente não tem nível de medo, o que vai acontecer com a gente? A gente não vai conseguir ter discernimento para aprender a sobreviver na vida. Então a gente vê o fogo, vai lá e passa pelo fogo. O que vai acontecer com a gente? A gente vai se queimar. Isso é fato. Se a gente tá lá, vê um animal e se a gente não faz nada em relação a isso, que no caso seria fugir ou principalmente se paralisar para que ele não te perceba, você vai, de certa forma, ser atacado, né? Então, tem um nível de medo que ele é importante que nós tenhamos. Agora, o que acontece? Esse é o medo real. Agora existe um outro medo, que é o medo ilusório. O real, a gente não muda. O medo real é bom que a gente tenha. Agora, o medo ilusório, ele é uma ilusão. Ele é aquele que realmente vai nos estagnar, que vai nos paralisar, que vai fazer com que a gente fique completamente perdido, andando em círculos. Então, aqui, vou fazer alguns desenhos para você perceber melhor. E quem me acompanha já há um tempo já me viu fazendo esses exercícios, fazendo esse desenho. Mas quem ainda não me acompanhou antes, então vamos lá. Então, imagina que aqui é você, sua vida. E isso daqui, ó, esse pontinho preto, é o medo. Um medo real. Aquele medo que a gente não elimina, porque faz bem pra gente, é bom. Que é o medo de ser atropelada, um medo de... Porque realmente, se eu não atravessar na faixa, ou às vezes se eu não olhar para os lados, eu não vou perceber que está vindo algum carro e posso ser atropelado. Então, isso é um fato. Então, são medos baseados em fatos reais. São medos reais. E isso é importante a gente ter, a gente não modifica ele, certo? Agora, existe um outro nível de medo, que é o que nos paralisa sem precisar nos paralisar, que é tudo o que a gente vai criando na nossa mente. É uma ilusão. A gente não precisa desses medos aqui para sobreviver, para se manter vivo. Pelo contrário, tudo que a gente sente quando está dominada por esses medos é o quê? É uma vida sem vida. É falta de energia para viver, para curtir, para desfrutar de uma vida tranquila, leve, fluida. Pelo contrário, a gente se sente completamente exausta, sobrecarregada o tempo todo. E é esse o medo que nos paralisa. Medo ilusório, ele não existe. Se você olhar para ele com a sua razão, você vai perceber, ok, eu não preciso ter medo disso. Então, por exemplo, vamos ver aqui.
Se vocês tiverem algum medo específico, pode colocar aqui que eu também posso te ajudar melhor. E melhor ainda, vou saber te ajudar durante esses 21 dias. Então vamos lá. Medo de se relacionar, medo do futuro, medo de errar, medo de não dar conta, medo de fracassar. Esses medos são medos que vêm da nossa mente, que são medos somados a inseguranças, e por isso que eu deixei voltado para esses 21 dias para eliminar de vez inseguranças e medos. Porque que acontece? Quando você está com medo de errar, esse medo de errar, ele vem de um sintoma de que você se acha insuficiente, de que você acha que você não vai dar conta, que você não é capaz e assim por diante. Então são aqueles pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo, certo? E somado esses medos com as suas inseguranças, você fica com a mente sobrecarregada. Tudo que você quer é pensar positivo e tudo que você não consegue é pensar positivo. Tudo que vem são pensamentos negativos constantes. E se eu errar? E se não der certo? E se alguma coisa de ruim acontecer? E assim por diante. Só que esses medos são todos uma ilusão. Então, como eu disse, se você olhar com uma razão, com a sua razão, você vai ver que, ok, pode até ser que eu erre. Está tudo bem se eu errar. Todo mundo erra. Ninguém precisa ser perfeito, certo? E muitas vezes, quando a gente lê livro de autoajuda ou lê um post motivacional, a gente lê sobre isso. A gente compreende isso. Mas compreende, mas não consegue sentir. Então, sua mente, a sua razão, ok, não preciso ter medo. Mas o que você sente é o oposto disso. Porque aqui nas suas emoções, nos seus sentimentos, o que vem de pensamento é: ok, eu posso errar, pode ser que esteja tudo bem, mas eu não consigo sentir que está tudo bem. E aí você paralisa, ou se você continua caminhando, você começa a andar em círculos. Parece aquela sensação que você está rodopiando, indo e não conseguindo sair do lugar. E de fato, o que acontece? Nada dá certo para você. E aí você continua aprisionada nas inseguranças e medos, sem conseguir desfrutar de uma vida tranquila, leve, fluida, sem conseguir realizar seus maiores sonhos e objetivos. Né? E aí aquilo que você mais gostaria, né? Então, por exemplo, aqui que a Vanessa deu, ser feliz no relacionamento, ser feliz no trabalho, se realizar no trabalho, tranquila na maternidade, isso acaba sendo oposto. Então, numa outra live eu vou falar mais sobre isso, mas já guarda essa frase. Tudo aquilo que você teme, você deseja e você acaba criando. Tá? Mais pra frente eu vou explicar melhor sobre essa frase. Hoje o que eu quero é te mostrar que existe um medo real, existe um medo ilusório. E esse medo ilusório, ele vem da onde? Ele vem de uma criação da sua mente. Então, se é uma ilusão, isso não existe. A gente não tem como ter certeza absoluta que isso vai acontecer. A gente tem. Então, se eu te perguntar agora, você tem como ter certeza absoluta de que esse seu medo, essa sua insegurança realmente vai acontecer? A gente nunca tem. Pode ter 50% de chance, mas não tem. É diferente do medo de se queimar no fogo. Se eu colocar a mão no fogo, 100% de certeza que eu vou me queimar. Não existe outra alternativa. Eu tenho certeza. É real. É um fato. Se eu lançar, tirar um projeto do papel agora, esse projeto ele pode dar certo ou não? Ele pode dar certo, como pode não dar certo também, assim como todos os projetos. Agora, eu tenho como ter certeza? Não tenho como ter certeza. Eu vou me paralisar por conta disso? Não. Só que o que acontece é, de fato, a gente se paralisa. Porque
esses medos, por mais que eles são ilusórios, a gente de fato acredita que eles são reais. A sua mente está acreditando que esse medo é real. E por isso que não adianta a gente simplesmente enfrentar, né? Então muita gente diz, às vezes você lê livros de autoajuda, ou você conversa com alguém, lê algum post motivacional e diz, enfrente seus medos, né? Dome os seus medos. Você tem que dominar, você tem que batalhar, você tem que enfrentar o seu medo. Só que acabou, né? Chega de guerra. Porque o que eu sei é que se você simplesmente, você tá lá, se você, a sua mente, realmente está acreditando que isso é real. Então, se você for enfrentar, você vai criar uma guerra, uma batalha interna. Alguns podem até ir enfrentar e perceber na prática, no dia a dia, que o medo é uma ilusão e deixar isso passar e não ter mais medo. Só que não é assim o que acontece em sua maioria. O que acontece é, porque é um fato, né? O seu cérebro, quando ele tá temendo, quando ele tá se sentindo ameaçado, ele vai liberar um monte de hormônios que vai gerar estresse no nosso corpo. Então você vai sentir aqui tudo doendo. Você vai sentir completamente esgotado, sem ter feito nada. É só a sua mente te dizendo que você já está esgotado. Então você fica cansado. E é assim que você acaba vivendo todos os dias. Se você simplesmente seguir a sua vida, tentando ou não tentando enfrentar os seus medos. Então cadê? Acaba com a energia, não é? Acaba com o ânimo. E aí, como que a gente vai sobreviver no nosso dia a dia? Você acaba só a cada dia com uma meta de sobreviver e você não desfruta, você não vive de fato a sua vida. E você merece viver uma vida muito mais leve, muito mais fluida, uma vida feliz de fato, plena. Só que quando a gente tá, simplesmente segue e enfrenta. Assim como se você ouvir um dia falar isso, você tenta enfrentar, isso não vai funcionar. Isso vai gerar mais estresse no seu corpo. Isso vai te trazer mais culpa, mais vergonha, mais arrependimento, assim por diante. Então você cada vez mais vai continuar paralisado, estagnado. O medo vai se intensificar e crescer, né? Ele vai crescer mais ainda. Agora, qual que é um jeito melhor de se fazer? E que aí você, ao invés de você enfrentar, batalhar, guerrear contra ele, você elimina. Você elimina de vez. E eliminar é cortar. Cortar ele pela raiz. É você se livrar mesmo dele. Você não tem que enfrentar. Então a gente está entrando aqui numa nova era, né? Estamos tentando entrar numa nova era, uma nova era que é com muito mais amorosidade. Chega de guerra, já foi. Deixa para o século passado. Agora é o momento de você olhar para você e eliminar essas ilusões. E por que é possível eliminar os medos, eliminar as inseguranças e de vez? Primeiro porque ele é uma ilusão. Então, se você, ao invés de encarar o seu medo no dia a dia e se sobrecarregar e ficar completamente esgotada, intensificando ainda mais o seu medo, você olha para você, olha para dentro de você, olha para sua história de vida. E aí você, uma auto-investigação, identifica qual é a causa desse medo. O medo é apenas um sintoma. Um sintoma, essa insegurança, esse medo, é um sintoma para que você olhe para dentro de você e identifique de onde isso surgiu. Em que momento na sua vida? De quem você pegou esse medo? Às vezes a gente pega medo da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós. Nem é nosso, mas a gente acaba adquirindo por uma questão da nossa ancestralidade mesmo. Agora, se você simplesmente seguir a sua vida, enfrentando, o que vai acontecer? Vai acontecer igual provavelmente aconteceu aqui com a Vanessa, né? Medo de tudo. Então, você tem medo de uma coisa, você vai vivendo seu dia, seguindo a sua vida, carregando esse medo, e ele vai se intensificando e indo
sendo distribuído praticamente, né? Interferindo em todas as outras áreas da sua vida. Aí quando você se depara, você está com medo de tudo. Completamente perdida, estagnada ou procrastinando, andando em círculos. Chega, né? Então, primeiro passo, olha para a sua história de vida. Entenda que isso é uma criação da sua mente, de que um dia você deu um significado negativo e que isso ocasionou, gerou um medo de ilusão, ilusório. Tá? Olha para sua família, para sua ancestralidade. Será que você não pegou esse medo de alguém? Então, somado com o fato de você olhar para dentro de você, e isso a gente consegue fazer num espaço tranquilo para você, né? Sem você ter que enfrentar o seu medo na vida. Você cria um espaço sagrado, você com você, para olhar para ele, né? Não enfrentá-lo, não encará-lo. Você olha para ele como um sintoma e aí você identifica a causa, a origem disso. E somado ao fato que, assim como a sua mente criou um medo, porque esse medo ilusório é fruto da sua mente, que um dia você deu esse significado, você também tem o poder de utilizar o poder da sua mente para transformá-lo, para eliminá-lo de vez. E por isso que a gente elimina, né? A gente usa o poder da nossa mente, ok? Agora, para a gente eliminar de vez, é quando você usa o poder da sua mente somado a recriar esse medo, a eliminar esse medo, somando a causa, a origem, né? De um jeito que eu vejo alguns terapeutas ou algumas pessoas indicando de como fazer para eliminar o medo é tratando a partir de um sintoma, né? Somente o sintoma do medo. E aí aprende a controlar o medo e não aprofunda tanto. E por isso que você até sente um alívio, você sente que sua vida fica mais tranquila, só que de uma hora ou outra, o que acontece? Esse medo ele volta ou em forma desse mesmo medo, ou em outra área da sua vida, com uma outra configuração, com uma outra carinha, sabe? Então é possível você eliminar desde a sua causa, que é o que eu chamo desde a sua raiz, que para quem me conhece já sabe que eu faço analogia com um jardim. Então imagina um jardim da sua vida, né? Então vou fazer aqui um outro desenho rápido para vocês entenderem. Então tá aqui jardim aqui da sua vida. E tudo que você quer é se sentir leve, realizado, feliz na área amorosa, na sua família, na vida, no trabalho. Então aqui é um jardim que tudo que você quer é florescer. Só que quando você vai se tratar simplesmente dos sintomas, né? E é aqui, tá? Vamos supor uma erva daninha atrapalhando a sua vida, aquilo que você quer eliminar. E aí você vai, elimina. Só que você só trata o sintoma, aquilo que você está enxergando, aquilo que você vê. Se você só trata o sintoma e não se aprofunda, o que vai acontecer? Ele vai crescer de novo, porque ele tem uma raiz. Você tem que tirar aqui, desde a sua raiz, esse medo. Senão você não vai eliminar ele de vez. Agora, se você elimina aqui, você elimina aqui essa parte. Tá vendo que ficou uma raiz? Mas se você, ao invés de você gastar a sua energia, o seu tempo tratando sintomas e já se aprofundar aqui, eliminando a causa, eliminando a raiz, aqui fica livre. Você realmente se liberta. Você elimina de vez as suas inseguranças e medos. E aí você pode realmente plantar o que você quiser, sem que o resto atrapalhe. Então é possível, sim, eliminar todas as suas inseguranças e medos. É possível. E isso também pode ser mais rápido. E esse ser mais rápido eu vou ensinar numa próxima aula. Mas o que eu quero é que você compreenda já
É possível eliminar os seus medos? Sim. A partir do momento que você olha para ele sem querer enfrentá-lo, sem ser dentro de uma batalha, numa guerra, que vai gerar mais guerra interna ainda, mas sim olhar para ele como um sintoma dentro de um processo de olhar para dentro de você, uma autoinvestigação para identificar a origem, somado ao poder da sua mente, você consegue eliminá-lo de vez e ele não volta. E se depois que você passa por um processo para eliminar, você se depara com alguma outra insegurança, porque aí já é uma outra insegurança, não é da mesma causa, não tem o mesmo efeito, é diferente. E aí, como você já passa por um processo para eliminar de vez, você já olha para ele com muito mais leveza para esse próximo que surgiu, porque você já vai saber o que fazer, você já sabe que é possível. Então aí você realmente muda a sua forma de lidar com a vida. Não é uma forma de lidar com medo, é uma forma nova, diferente de lidar com a vida. Então é possível. E você usa o poder da sua mente para fazer essas mudanças. Então, um exercício que eu sempre gosto de fazer, não sei se vocês já fizeram, é usa aqui o seu braço e vai, observa até onde ele consegue ir. Ó, o meu, por exemplo, já até foi bastante. Faz esse exercício agora. Vê aonde vai, até onde vai o seu braço. Agora fecha os olhos e visualiza o seu braço indo até onde ele foi, naturalmente, e indo mais ainda, ultrapassando o seu limite. E aí agora, você abre os olhos e vai. Olha só, o meu só não vai mais porque tem uma cadeira aqui. Senão ele iria mais ainda. Fez esse teste? Gente, é o poder da sua mente fazendo, te ajudando a avançar o seu braço. Assim como ele conseguiu fazer isso, ele consegue fazer o quê? Eliminar de vez suas inseguranças e medos. Então é possível. Você não precisa mais viver dominada pelo medo. Você não precisa mais ter que gastar uma energia enorme para enfrentar o seu medo, para ficar criando histórias na sua mente, porque eu sei que vem um monte de pensamento negativo. Nossa, como é que vai ser amanhã? E se der errado? E se acontecer alguma coisa de ruim? E assim por diante, você não precisa mais viver a sua vida gastando essa energia toda. Você pode simplesmente eliminar o seu medo desde a sua raiz e deixar de ser dominado por ele. Você consegue criar coisas incríveis depois que você elimina suas inseguranças e medos. Então me conta, o que você faria se você já não tivesse mais suas inseguranças e medos? O que? Eu, por exemplo, dar aula aqui para vocês, fazer esses intensivões de live que eu já dou há algum tempo, se eu te falar que há 5 anos, há uns 10 anos, eu jamais conseguiria imaginar que isso seria possível. Eu era completamente tímida. Eu morria de medo de me expor. Eu morria de medo do que poderia acontecer comigo se eu me mostrasse aqui em todas as redes sociais, que hoje não rolou, mas amanhã vai rolar. Então, quantas coisas você não faria se você já não tivesse mais o medo? Eu entrei no relacionamento amoroso, morria de medo de me relacionar. Porque eu não queria ser abandonado, eu tinha medo de ser abandonado, eu tinha medo de ser traído. Tinha tantos medos. Tinha medos de falar o que eu pensava, medo de não agradar ao outro. Então eu sei por mim mesma, na minha história, que é possível eliminar de vez. Uma vez que você elimina, não volta. Você pode tomar consciência de outros medos, mas aí você vai lá e continua eliminando, ele não te domina mais. E você, imagina, se eu não tivesse, por exemplo, eliminado de vez o meu medo de me expor, eu estaria aqui nesse momento completamente travada. Eu estaria aqui nesse momento sofrendo, suando,
estaria aqui, ó, vermelha, tremendo. E a gente não precisa ter que enfrentar o medo e sofrer durante. Pode ser mais fluido, não pode? Então, da mesma forma como isso é possível, para você também é possível. E não vou falar que só de mim, né? Porque senão tem gente que acha, ah, é porque ela é terapeuta, ela é psicóloga. Não, ela já está acostumada com isso, por isso que ela conseguiu. Não, você também consegue, porque eu, ao longo desses meus quase 20 anos, atendendo a tantas mulheres inseguras, cheias de medos, eu vi com os meus olhos quantas mulheres foram transformadas, né? Então, tem a Fabi, por exemplo, né, que vocês já devem ter visto aqui algum vídeo dela, algum depoimento dela que ela deu para mim. Ela morria de medo de dizer para os outros o que ela queria fazer, de assumir a vontade dela para os outros. Ela morria de medo da opinião dos outros e isso fazia com que ela se paralisasse, com que ela seguisse uma vida completamente diferente do que ela realmente queria. O que aconteceu com isso? Ela adoeceu. Isso gerou vários problemas de saúde, porque ela estava completamente desconectada da essência dela. E ela não conseguia nem identificar, ter clareza do que ela queria para a vida dela. Então ela estava completamente perdida, sendo dominada pelo medo. E depois que ela utilizou esse processo, ela acreditou que fosse possível, olhou para dentro dela, usou o poder da mente dela. O que aconteceu? Ela eliminou esse medo. E ela conseguiu ter clareza do que ela queria para a vida dela. E tendo essa clareza, não é só ter clareza, porque eu sei que muitas pessoas passam por um processo de autoconhecimento, por um processo de identificar qual é o seu propósito, mas não consegue assumir e viver o seu propósito. Como viver a sua essência e o seu propósito alinhado em todas as áreas da vida? Você tem que eliminar suas inseguranças e medos também, senão você não vive. Você não vai assumir a sua verdade para o mundo, que foi o que ela conseguiu. Então, ela eliminou o medo, ela, além de ter clareza do que ela realmente queria, então ela trabalhava, estava estudando engenharia têxtil, se não me engano. E ela, tudo que ela queria era trabalhar com algo que não adoecesse ela, que ela realmente se sentisse feliz e realizada. Ela eliminou esse medo, ela conseguiu ter clareza do que ela realmente queria, assumiu para a família dela, assumiu para o mundo e hoje ela vive dando aula de yoga e se sente feliz e realizada. E junto com a família dela, que ela estava com muito medo do que todo mundo ia dizer, a partir do momento que ela não assumisse mais aquilo que ela achava que os outros queriam para ela. Só que ela eliminou esse medo e hoje ela vive feliz com a família dela, vive feliz com ela mesma e conseguindo aí sim melhorar a saúde dela, que tinha, se ela tivesse continuado naquela situação, a saúde ia ter piorado mais ainda. E sabe lá o que iria acontecer com ela, né? Então, a cada dia eu vou contar uma história também de alguma mulher comum, que assim como você, assim como eu, conseguiu eliminar de vez as inseguranças e os medos. E hoje se sente segura e confiante para fazer o que quiser, para viver os seus sonhos, para viver desfrutando de uma vida de verdade, uma vida, que tem cor, que tem alegria, que tem leveza, né? Então, viver sob inseguranças e medos nos trai apenas a nossa própria morte. A gente não tem como desfrutar de uma vida tranquila, feliz, leve, enquanto a gente está dominada pelos medos. Então, a proposta é que durante esses 21 dias vocês percebam, identifiquem que sim, é possível, de fato, eliminar de vez inseguranças e medos. Serão 10 dias de lives, tá? Então, a primeira parte desses 21 dias serão lives diárias às 20 e 21. E no final, teremos uma semana inteirinha voltada para um evento. E aí, para esse tem que se inscrever, tá? Porque eu vou dar meditações, materiais, escritos exclusivos para vocês que estiverem inscritos nessa jornada. Então, terão aulas gravadas, terão aulas ao vivo, terá uma comunidade no Facebook dessa vez.
incrível para eu interagir com vocês também, responder todas as suas perguntas. Então poderemos ter uma relação mais próxima dessa vez. Realmente, essa primeira temporada do ano de lives e desses 21 dias voltados para você eliminar de vez suas inseguranças e medos está incrível. Vou dar o meu melhor aqui para você começar 2021 livre das inseguranças e medos. Eu quero que vocês, mulheres, esqueçam que vocês têm que viver nessa condição. Essa condição sempre achando que tem que dar conta de tudo e não conseguindo dar conta de nada. Sempre achando que a gente tem que viver sob efeito de tem que ser perfeita, né? Chega disso. A gente não precisa mais acreditar que a gente tem que enfrentar nossas inseguranças e medos. A gente pode simplesmente eliminá-las e desfrutar na nossa vida sem nos sentir exaustas, sem nos sentir que a gente é insuficiente. Ok? Então, esses 21 dias está dedicado para vocês, mulheres, que querem sair dessa condição de ter que viver sob o medo. Chega! Vamos eliminá-los de vez. Tá bom, mulheres incríveis? Então, gratidão por vocês que estavam aqui. Vocês que estavam aqui no YouTube e conseguiram ver ao vivo comigo. Vou deixar gravado, como não rolou no Instagram, no Facebook. Vou postar lá agora, para quem não assistiu. A partir de amanhã, já volta tudo aqui regularizado. Vou ver o que aconteceu aqui com a minha internet, né? Que eu acho que fazia tempo que eu não dava lives em tantas redes sociais. E aí, a partir da manhã, tudo fluindo, tá? Às 20h21, no Facebook, Instagram, YouTube, por via das dúvidas, esteja aqui no YouTube, porque aqui é certeza que vai dar certo, tá bom? E se inscreva na jornada, elimina de vez suas inseguranças e medos, porque realmente tá incrível. Vou dar o meu melhor para vocês. Um beijo para vocês. Nos vemos amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o como o medo pode te ajudar. Sim, o medo pode nos ajudar. E eu vou te explicar como isso acontece. Beijinhos e até a próxima.